Olá, meus caros amigos, minhas caras amigas. Estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E conforme divulgado no programa anterior, hoje nós vamos dar início ao tema egoísmo, que está contido a partir da questão de número 913. Logo depois da nossa vinheta, nós retornaremos para comentar essas questões. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Meu caro Alcir, aqui estamos para dar continuidade ao nosso estudo. Hoje, comentando a partir da questão de número 913 sobre o egoísmo. Seja bem-vindo, meu caro. Cá estamos. Muito obrigado, Ricardo. Alegria, satisfação de estar aqui. Alegria de compartilhar esse espaço, esse momento com todos vocês que nos assistem pelas mídias sociais da Comunhão Espírita, né? E aqui no nosso estúdio, Heloísa Magalhães. Heloísa Magalhães. Né? A Heloísa, ela foi presidente da Comunhão, né? Foi presidente da casa, eu lembro dela, presidente dela. Ela foi vice-presidente, ela foi presidente, ela foi diretora, ela é a mãe do Rodrigo, que trabalha aqui na produtora, é uma pessoa com uma grande história na casa. Que bom. Sejam todos muito bem-vindos a esse ambiente para a gente conversar sobre um tema de fundamental importância para entendermos a nossa evolução e os próximos passos que precisamos dar. Forte abraço. É isso, Alcir. Nós, ao longo da nossa vida, e quando eu falo vida, eu falo do espírito, né? Nós vamos navegando ou cavalgando ali entre vícios e virtudes. Vícios e virtudes, vícios e virtudes. O tema de hoje é um dos vícios, um dos grandes vícios. E é sobre isso que o Kardec interroga a espiritualidade quando ele perguntou, dentre os vícios, qual aquele que podemos considerar como sendo o vício radical, aquele sobre o qual se assentam os demais? Pois responder essa questão com propriedade, ela vai nos levar para tanta conversa que é sensacional. Primeiro, eu convidaria nossas irmãs, nossos irmãos a lerem o livro Abismo, do Ranieri. Você já leu, né? Não, li não. Leia, porque é importantíssimo aquele livro. Aquele livro não é muito comentado, não é muito falado, mas é muito importante. Abismo. E lá, ele com propriedade, que eu não vou ser capaz de desenvolver aqui com tão pouco tempo, e nem se eu tivesse tempo, ele vira e fala, e já dando spoiler da resposta, né? Houve um momento no nosso desenvolvimento que a gente precisava se destacar da mônada, né? Então nós temos o princípio inteligente que começa a vivenciar suas primeiras experiências no mineral, passa ao vegetal, passa ao animal. Mas quando nós estamos ali ainda como peixe, o peixe ele é até recomendado para a gente ter proteína, consumir mais peixe, porque o peixe seria uma das explicações, porque ele ainda não tem plena consciência de si mesmo. Ele ainda está vivenciando suas primeiras experiências, o princípio inteligente que está vivenciando suas primeiras experiências como animal. E os peixes normalmente vivem em cardumes. Então ele se sente um no todo, né? E o que já não é o caso de um boi, de uma vaca, por exemplo, né? De um porco, que é um animal extremamente inteligente, aliás. E o Ranieri, ele tem uma explicação de que houve um momento que a gente tinha que adquirir a noção de individualidade. É o início, é o
proto-eu. É o proto-eu, né? Que nos antecede. Que nos antecede. E ele vira e fala, o problema é que a gente começa algo que a gente precisava naquele momento vivenciar, no sentido da aquisição, da percepção de ser como indivíduo, precisava de um pouco de separação dos meus interesses pessoais daquilo que é coletivo. E nós continuamos e desenvolvemos o egoísmo. É interessante essa colocação. Recomendo a leitura do livro. Ou seja, algo que era necessário em um momento da nossa existência, a partir de um certo ponto a gente exagera, né? E você está lembrado que ainda há pouco a gente estava lendo um texto aqui, nós estávamos lendo Fonte Viva, item 47. 47. Né? E ali está escrito assim, olha, aprenda a ser só. Compreenda que você chega a esse mundo sozinho e que você vai voltar para a espiritualidade sozinho. Se alguém olhar com olhos tortos, pode entender um incentivo ao egoísmo. E não é isso que se quer. Né? Tem um texto do Emmanuel no Evangelho, não vou lembrar agora onde, dizendo que o egoísmo é a grande chaga da humanidade. Né? E o problema aqui é justamente esse. Dentre os vícios, qual pode se considerar o mais radical? É justamente se colocar como o mais importante do universo. Achar que o universo gira em volta do nosso umbigo. Tudo existe em função do que eu quero. A expressão do meu desejo. Né? Então, resumindo, o maior, o mais doloroso, o que causa mais males, o que causa maiores sofrimentos é o vício do egoísmo. Lá atrás nós precisávamos nos separar, tornarmos-nos indivíduos, tornando-nos à parte do todo, do coletivo, do princípio inteligente coletivo, que é a mônada. Mas nós que já estamos na fase de espírito, não mais de mônada, não mais apenas um princípio inteligente, mas um espírito. Apenas um princípio espiritual, né? Não apenas um pedaço de uma parte de um princípio inteligente, mas como o espírito mesmo, porque a palavra espírito só se aplica aqui. Isso, perfeito. A gente precisa entender isso. A gente precisa começar a aprender. Há coisas, ainda na semana passada eu estava dando uma aula e era sobre o Evangelho, amar os inimigos. E no meio da aula, o pessoal começou a perguntar muito, poxa, mas e a pessoa me trata mal, a pessoa isso, a pessoa aquilo. Aí teve uma hora que eu deu aquele insight, né? Eu falei, gente, Jesus não está falando com você sobre como é que você vai se relacionar com o outro. É como você se relaciona com Deus. É como você se relaciona consigo mesmo. E, em consequência, como você vai se relacionar com o outro. Mas não amar o inimigo é para você não amar... Aliás, perdão. Para você não odiar o inimigo é para você não odiar o inimigo. Não interessa o que o inimigo vai fazer. Né? Não é algo que eu vou fazer para ganhar alguma coisa. Não. É fazer algo para estar mais harmonicamente alinhado, harmonizado com Deus. Né? Então, egoísmo é o que realmente, como já disse Emmanuel, é uma grande chaga nossa, humanidade, é um grande problema e a gente ainda vai passar algum tempo batalhando contra esse mal. E é interessante, enquanto você falava, quando você trouxe o exemplo, eu lembrei do programa da semana passada. Quem não viu, sugiro que veja o programa da semana passada, o programa de número 360, quando nós falávamos da paixão. Sim, a paixão é aquela coisa, é a exacerbação do desejo, uma expressão de um eu adoentado. Então, se a gente comparar a paixão com o egoísmo, o desequilíbrio é o mesmo.
O egoísmo, ele surgiu como uma necessidade de individualização do ego para que ele saísse do todo Do comum, coletivo, sim. mas não era para levar ao pé da letra desse jeito, digamos assim. Não era para exacerbar. Não era para exacerbar, para exagerar tanto essa nossa individualidade, né? Então, vê que não tem como a gente não fazer esse alinhamento com outras informações e perceber que nós estamos num caminho de depuração, de aprimoramento, Sim. né? Em determinado momento, o destaque do todo foi necessário. A gente pega aquilo ali que é uma base para um salto qualitativo e extrapola, faz surgir o egoísmo. Temos que trazer para um ponto de equilíbrio. Da mesma forma, a paixão é uma concentração de energia para a consecução de algum objetivo. O que é que a gente faz? Extrapola com a paixão. Uhum. Então, na verdade, né, Almeida, o que a gente chama de processo evolutivo, e eu já falei isso outras vezes, eu prefiro chamar de processo educativo. Porque nós estamos aqui exatamente precisando educar esses excessos que nós assimilamos, desenvolvemos e mantemos, para que a gente encontre esse ponto de equilíbrio. Nós não somos mais o todo, nós somos individualidades, mas nós somos individualidades que precisam interagir com outras individualidades, Formando um todo. formando um todo. Olha só. Que é muito mais do que a soma das partes. Exatamente, né? Da mesma forma, a paixão, nós precisamos dessa energia concentrada? Precisamos, mas essa energia concentrada precisa estar sob um controle racional, lógico, para que não se torne maior do que nós mesmos. Então, esse é o grande desafio, né? A gente trabalhar no sentido de encontrar esse ponto de equilíbrio para que a gente consiga nos dominar e dominar as energias que estão sob a nossa guarda, sob a nossa confiança. E os espíritos disseram para o Kardec o seguinte: já dissemos várias vezes que o maior dos vícios é o egoísmo. É dele que deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente o combatereis e não conseguireis extirpá-los enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz, não houverdes destruído a sua causa. Que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar, desde esta vida, da perfeição moral, deve extirpar de seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. É um texto forte. É. É aquela coisa, aqui na nossa resposta a gente fez alguns coloridos apresentando conteúdos de outras obras, mas o Espírito da Verdade é bem... Foi direto ao ponto. Bem assertivo. É a fonte de todo o mal. Mas eu gostei, desculpa, da introdução que você fez, trazendo a obra do Ranieri, porque muitas vezes, para a gente reconhecer o nosso inimigo, digamos assim, nós precisamos saber sua origem. Sim. Vem cá, esse inimigo surgiu de onde? Do nada? Não, tem uma razão para esse inimigo ter surgido. E o comentário que você fez do Ranieri, pelo menos para mim, foi ótimo, porque a gente tem uma lógica, tem uma sequência de fatos para combater. Ou seja, por exemplo, o egoísmo, ele não é uma coisa minha, não foi eu que inventei o egoísmo. Não. O egoísmo também não foi uma
uma coisa que Deus colocou na gente só para ver como é que a gente se vira pedra com de ele. tropeço. Não vou colocar o egoísmo só para esses meninos, né? Não. Só para demorar mais. Não, tem uma lógica. Eu achei perfeito a lembrança de você trazer esse conteúdo do Ranieri. Tem uma causa. Uhum. E as causas naturais, elas são sempre nobres. Então o egoísmo, ele não surgiu como egoísmo. O egoísmo é a transformação de uma causa nobre que aí sim entra o nosso papel. Nós desorientamos a causa nobre fazendo surgir o egoísmo. E agora cabe a nós corrigir a correção dos excessos que nós cometemos desde a origem. Tem que corrigir a rota. Podemos ir em frente? Vamos em frente. Questão 914. O egoísmo, estando fundado sobre o sentimento de interesse pessoal, parece bem difícil de ser inteiramente extirpado do coração do homem. Isso se conseguirá? Com certeza. Com certeza. Nós fomos criados para a perfeição relativa. E na perfeição relativa não cabe o egoísmo. Né? Pode até demorar um pouquinho mais, mas vamos chegar mais, lá. Um pouco menos, mas nós chegaremos lá. Né? Está fundado sobre sentimento de interesse pessoal. Sim, o egoísmo é aquela coisa, né? Uma expressão adoentada do ego. É uma expressão adoentada da vontade. Né? E, claro, uma expressão inadequada do nosso livre-arbítrio. Eu quero, eu desejo, eu vou buscar. O egoísmo, no fundo, é isso. Eu quero que seja assim. Né? Uhum. Eu estou certo e você está errado. Onde ele encontra... E pouco me importa se o outro está precisando também. Primeiro eu, depois eu. Só depois é que vem eu de novo. Depois mais um pouco de eu. Né? Se sobrar alguma coisa e eu não quiser, pode ser até. Aí pode ser até. Enfim. Parece bem difícil de ser inteiramente extirpado. É aquela história. Enquanto você colocou muito bem, enquanto nós formos mal educados, sim, vai ser difícil. Né? Enquanto eu não aceitar ser policiado, ser cobrado, ser uma pessoa melhor do que eu sou, eu vou ter problema de extirpar o egoísmo. No momento que eu efetivamente perceber que eu sou um, sim, eu sou filho do Altíssimo, mas eu sou um e você também é um. E quando eu percebo que existe eu, existe você, existe o outro, existe a outra, e que todos nós somos um, aí eu começo a entender a complexidade da vida. E eu começo a perceber a necessidade da convivência como algo incontornável. E que é um caminho que a gente precisa e a gente está aprendendo a conviver e a marchar nesse caminho e aos poucos aprender a marcharmos todos em busca do progresso, da evolução. No momento em que a gente começar a perceber isso, é sinal que a gente percebeu o que é importante. O que é importante não é eu ter um carro e você não ter. Eu ter água fresca e você não ter. É eu ter uma casa bonita e você não ter. É efetivamente nós trabalharmos juntos para que todos tenhamos casas, que todos tenhamos água fresca, que todos tenhamos meios de transporte. Porque no momento que o transporte for garantido, eu não quero carro. Falando sério. Claro. No momento que eu tiver condições de andar para lá e para cá e chegar onde eu quero com facilidade, com qualidade, eu não quero carro. Transporte público de qualidade e preço adequado resolve meu problema. Apenas para dar um exemplo. Né? Então a questão aqui é justamente essa. É o momento que eu aprender que existe uma outra opção de viver em conjunto, viver em comunidade com equilíbrio. Aliás, eu ouvi uma frase, essa aqui eu achei sensacional. Foi uma discussão num programa um dia desses que eu estava assistindo e alguém perguntou para um estudioso, um pastor evangélico, olha, mas
pastor, o senhor não acha que essa ideia comunitária, não sei o quê, papapá, que o Cristo nos orienta, que nos explica, isso não é o comunismo? Aí o pastor respondeu com muita qualidade: olha, na aparência pode até ser, mas lembremos-nos que os cristãos tinham tudo em comum, como está lá no canto, que os cristãos partilhavam, como está lá em Atos dos Apóstolos, mas entrava quem queria e saía quando quisesse. Tem essa Eu diferença. achei fundamental essa colocação dele. E quando a gente aprender isso, que eu tenho o direito de entrar e sair, e o outro também, né? Aí a gente vai aprender alguma coisa e a gente vai estar começando a caminhar para realmente tirar o egoísmo da equação. É por aí, Almeida. E a resposta vai nesse sentido, Almeida, quando diz o seguinte: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, ligam menos valor às coisas materiais. Aliás, é preciso reformar as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. Precisamos nos educar. Precisamos nos educar. aprender. O grande desafio nosso é a educação. Vamos mais uma pergunta? Uhum. O egoísmo, sendo inerente à espécie humana, não seria sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto sobre a Terra? Pois é, né? A pergunta já tem uma falsa premissa. Uhum. O egoísmo é inerente à espécie humana? Ele que está dizendo. Kardec, Pois é. Kardec quem colocou essa premissa aí. Pois é, não é? O que nos leva a outra consideração. Enquanto o egoísmo existir, ele será, sim, um obstáculo ao reinado do bem absoluto. Não tenho a menor dúvida. Isso. Não tenho a menor dúvida. No momento em que nós progredirmos, abrirmos mão do egoísmo e efetivamente aprendermos a conviver, a compartilhar com equilíbrio, né? Uhum. Com tranquilidade, em paz, aí a gente terá tirado o egoísmo e ele deixará de ser um obstáculo, né? O problema é que o egoísmo está profundamente arraigado na nossa psique, né? É interessante isso. A gente não evoluiu o suficiente para começar a compreender a necessidade do partilhamento em vários níveis. Vamos ler então. Vamos à resposta? Uhum. É certo que o egoísmo é vosso pior mal, mas ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados sobre a Terra e não à humanidade em si mesma. Ou seja, nem todo ser humano é egoísta. Nem todo ser humano Nós aqui na Terra, neste momento, sim. ainda somos. Ora, os espíritos, em se depurando pelas encarnações sucessivas, perdem o egoísmo como perdem suas outras impurezas. Não tendes sobre a terra nenhum homem desprovido de egoísmo e praticando a caridade? Sempre vamos encontrar ali e acolá algum, né, que já venceu essa barreira. Tem muita gente aí. Que já venceu essa barreira. Eles existem além do que acreditais, mas o conheceis pouco, porque a virtude não procura se pôr em evidência. Isso ainda é um fator preponderante. Sim. Que o mal, ele se apresenta em grandes... Como os outros, ele gosta de marketing, ele gosta de fazer publicidade. E faz. Ele gosta de fazer propaganda. E sempre vai achar quem goste de publicitá-lo. Uhum. Se há um, por que não haveria 10? Se há 10, por que não haveria 1000? E assim sucessivamente. E é uma grande verdade, né, Almeida? Sim. Apesar de, vamos dizer assim, toda desgraça, né? Falta. Né? Falta de graça, né? Uhum. Desgraça. Que a gente vê, tem muita coisa boa sendo feita. Sim. Tem muita gente fazendo coisas positivas, muita gente que já compreendeu isso aqui.
E digo mais. Eu não vou dizer que tenha alguém que tenha compreendido plenamente isso aqui e esteja executando, mas com certeza está em processo. É o que eu ia dizer, Almeida. Talvez não tenha compreendido totalmente a mensagem, mas que já captou alguma coisa e que já começa a agir, a se encaminhar de alguma forma nesse sentido. E a gente percebe isso. Que veja quem tem olhos de ver. Se a gente quiser ver, a gente vai começar a perceber, né, seres humanos compondo esta humanidade que, de certa forma, já estão no caminho dessa nova realidade que nos espera. Com certeza. Eu acho que o tempo está se esgotando, Almeida. Vamos deixar a próxima questão para o próximo programa, concorda? Com certeza. Mas eu acho que a mensagem de hoje é justamente isso. O egoísmo é um problema individual, é um problema coletivo, é um vício que empobrece nós, seres humanos que vivemos no planeta Terra. Estamos em processo justamente de compreender como conviver bem e aos poucos a gente vai chegar lá. Vamos. Empobrece e embrutece. Embrutece, empobrece e embrutece. E embrutece as relações, embrutece os próprios seres humanos. É isso. Certamente. Meu caro, então vamos ficando por aqui. Próximo programa a gente dá continuidade a esse tema. Certamente no próximo programa nós vamos ter uma resposta aqui que vem assinada pelo Fenelon. E depois da resposta do Fenelon tem um longo comentário do Kardec sobre a questão do egoísmo. Mas próximo programa a gente vê isso. Muito obrigado, Almeida. Eu que agradeço, um forte abraço a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília. Gostaram? Deixe o like. Não gostaram? Façam sua crítica, porque esse programa é nosso, é para vocês, é para a gente bater papo. Quiser fazer suas considerações, faça. Fique muito à vontade, porque a gente está aqui para aprender. Ótimo, excelente. A gente se vê no próximo programa, se Deus quiser. Até já.